Muito bem, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que tenham ido bem de recesso. Como eu prometi, o último tópico da nossa disciplina, que era sistema de arquivos, vou passar agora. E eu não vou dar atividade, eu vou só passar uma lista de chamada para vocês, tá? Então vamos lá. O último tópico que nós temos a discutir é sistema de arquivos. E nesses tempos de pandemia, sempre que eu posso, eu uso o PowerPoint como lousa, porque eu até tenho uma lousa aqui, mas eu não tenho uma câmera boa para filmar ela, então eu uso em últimos casos só. Pois bem, então para a gente entender o sistema de arquivos, é preciso que a gente entenda o HD convencional, tá? Eu sei, eu sei que existe o SSD. Todo mundo torce o nariz nos últimos anos quando eu falo HD nessa matéria. Não é porque eu sou um velho ultrapassado e nada disso. É porque para a gente entender como é que os sistemas de arquivos foram construídos, eles foram construídos para o HDD. Então, quando surgiu o SSD, se o SSD quis ocupar o mercado, ele tinha que ser compatível, ele tinha que ser equivalente do ponto de vista lógico para que ele ganhasse mercado, senão ele não ia vender, né? Ó, tem um sistema aqui de armazenamento, mas ele é totalmente diferente, nada a ver e incompatível com tudo que vocês têm aí, Windows, Linux, Mac e tal. Não ia vender, né? O pessoal precisava fazer compatível. Então as ideias do disco, elas surgiram no HD convencional e depois migraram nessa mesma formato, a mesma filosofia para o SSD, tá bem? Então a primeira coisa do HD convencional que eu preciso dizer para vocês é que no HD convencional os dados ficam gravados nesse disco aqui de forma magnética. Então os imãzinhos são virados de um lado para formar 0 e são virados do outro lado para formar 1. Assim, então o ímã tem polo sul, polo norte. Ó, sei lá, o polo sul para cima é 1, o polo norte para cima é 0. Ou o contrário. Também não importa. O importante é que essa cabeça de leitura e escrita aqui, eu vou clicar nela aqui porque o mouse dá uma piscada quando eu clico ali no vídeo, ela não toca o disco, ela passa a uma certa altura do disco, lendo esses zeros e uns, e conforme o efeito magnético é aplicado nessa cabeça de leitura escrita, ela telegrafa esses dados para a placa lógica e os dados são enviados para o resto do sistema. E para escrever o contrário, você carrega os dados na placa lógica e essa cabeça de leitura escrita que atrai ou repele os ímãs de maneira que eles fiquem na posição correta. Essa cabeça de leitura escrita, caso vocês tenham curiosidade arqueológica, não é tão arqueológico. Não é tão arqueológico. Porque hoje o que tem de gente montando HD híbrido, notebook híbrido e tal, não é tão arqueológico. Então vamos lá, no que em breve será arqueológico. Essa cabeça de leitura escrita ela é bem apertada com uma conta a outra. Então a impressão que dá quando eu falo que ela não chega a tocar o disco é que isso não é verdade, que isso não acontece. Acontece sim. Acontece que o disco aqui, ele primeiro gira até atingir uma certa velocidade e depois que ele tem uma certa velocidade, o que acontece quando tem um negócio girando com velocidade? Ele gera vento. Isso, na verdade, é o motivo pelo qual a gente compra um ventilador, né? Então, depois que ele gerou o ventinho, aquele ar assopra a cabeça da leitura de maneira que ela fica erguida, ela não chega a tocar no disco. Se ela tocar no disco, gera um bad block. Ah, professor, isso não é verdade. Eu sempre soube que os HDs, eles são fechados a vácuo. Não, não são fechados a vácuo. Eles têm, inclusive, um furo que entra o ar nele e naquele furo, logo depois que entra, tem um filtro de lã de vidro, parece um filtro de cigarro, tá? Que é para não entrar nenhuma partícula, não tá sujeira, né? Mas o ar tem que entrar e sair do disco, até porque senão ele esquenta muito. Pois bem, quando nós temos um problema de HD que ele pifou, muitas vezes não pifou o disco aqui dentro. Tá? Por exemplo, quando aconteceu de um HD estragar por descarga elétrica, tá? Normalmente o que estragou é essa placa lógica aqui que vai em cima, isso aqui que a gente tivesse parafusado aqui em cima, tá?
Essa placa lógica, ela tem três principais chips. Um deles é o buffer. O buffer, ele normalmente é de 32 MB e é nele que o teu computador grava os dados e depois ele é lido e escrito no disco, ou você lê os dados do disco, escreve aqui e depois você manda uma interrupção para a placa-mãe para que alguém venha aqui ler os dados. Tá, então o buffer. Aí eu tenho normalmente um circuito. Aqui essa foto é ruim, não sei se eu estou falando cada um certo. Se tivesse um na mão, a gente lê o que está escrito, né? Mas aqui está meio borrado. Aí eu tenho um circuito que é o controlador do disco. Então ele vai controlar a velocidade do motor, a posição aqui da cabeça de leitura. Ele vai fazer o controle, ele que vai gravar os dados no disco mesmo. Geralmente é o chip maior, tá? É ele que controla o disco. E eu tenho um circuito, tá? Eu agora não sei se é esse ou esse. De repente eu olho, parece que é esse. De repente eu olho, parece que é esse. Que é o controlador elétrico. Então ele é uma espécie lá de... faz um serviço que seria equivalente à fonte chaveada, né? Ele vai ver quanta tensão tem que botar no motor, quanta tensão tem que botar nos ímãs aqui que manipulam a cabeça de leitura e escrita. Então, normalmente quando dá um raio, caiu um raio aqui, queimou meu disco, você vai abrir, vai olhar um desses negocinho aqui, vai estar com uma manchinha branca. Tá, aí vem o seguinte, se você quiser recuperar o disco, você arranja um HD igual. Ah, mas ele é bem parecido. Não serve, tem que ser igual. Porque muitas vezes o firmware que é gravado dentro aqui é um pouco diferente. Tem que ser igual. Você compra um outro HD igual, arranja um igual. Tira a placa daquele que tá bom, coloca nesse que queimou. Liga, ele vai voltar a funcionar normalmente. Sim, professor, mas eu não consertei o disco, aí eu troquei só, né? Eu tinha um disco inutilizado e eu deixei o outro inutilizado para salvar o primeiro. Qual é a vantagem disso? Do ponto de vista econômico, nenhum. Eu estou falando isso para você salvar os dados que estão ali dentro, para você poder reaproveitar o HD, não, tá? É para você dizer, não, tá aqui, ó, pode ler de novo que os dados estão ali dentro. É maravilhoso salvar dados, tá? As pessoas se desesperam quando não perdem os dados, e para vocês nunca se desesperarem, façam cópia de segurança, o famoso backup. Pois bem, tá. Todas as ideias do HD, como eles são organizados internamente, como é que os dados são armazenados aqui dentro, elas migraram do HD para o SSD. Então aqui nós temos uma foto de um HDD de notebook, que é de disco, e um SD, que é pastilhas de memória flash, tá? Claro que eu posso ter que nem nesse caso aqui, nós estamos vendo na foto, eu tenho um HD serial ATA, ó, vocês podem ver pelos conectores que estão aqui, ele é serial ATA. Eu tenho SSD serial ATA? Tenho. Vamos aqui, olha minhas conversas particulares aqui, vamos fechar aqui. Vamos aqui, SSD SATA, Mercado Livre. Opa. SSD SATA, Mercado Livre. Tá aqui. Não tá aqui nada. SSD SATA. Aqui, ó, um SSD, então ele memória flash, serial ATA, que você liga no lugar do HD convencional, tá? Beleza? E eu tenho o SSD M2, tá? Que é esse do meu PowerPoint aqui, ó, que eu tô comparando, tá? Eu tenho um M2. O M2 ele é ligado no slotzinho PCI Express. Então o barramento que troca dados entre o teu SSD e o resto do sistema, incluindo memória RAM e CPU, ele é muito mais rápido, porque ele é PCI Express, tá? E o serial ATA é mais lento, né? Mas era o que tinha até recentemente, tá? Então, você pode ter hoje um notebook híbrido, né?
um SSD e um HDD. Tá? Tudo isso que eu estou falando não é sistema operacional, é porque o pessoal pergunta normalmente, todos os anos perguntam, e aí eu vou falando sobre isso, né? Bom, já vou falar mais sobre desempenho, então, disso aqui. Deixa eu avançar um pouco para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá joia? Então, tudo nossos estudos, o que nós vamos discutir, será como as coisas foram boladas aqui na época do HD, porque essa ideia toda foi transplantada para o SSD, então não fiquem me achando um cafona, tá? Então o HD, ele tinha o disco, tem ainda, os HDs são vendidos novos ainda, ele tem o disco dividido em trilhas. Esse aqui, ó, todo esse círculo aqui, esse anel, ele é uma trilha, certo? Cada trilha, por sua vez, ela é dividida em um setor, tá? Esses setores, eles têm tradicionalmente o tamanho de 512 bytes. Ah, professor, mas eu ouvi dizer que os caras dobraram o tamanho para o 1024. Sim, dobraram o tamanho. Por quê? Porque cada um desses setores aqui, ele tem um espacinho de backup. Porque quando eles fazem na fábrica, se tiver um pequeno defeito, eles conseguem, se for muito, um setor só defeituoso, eles pegam e usam o espaço de backup para substituir, tá? E como eles queriam diminuir o tamanho do espaço de backup, eles fizeram 2 setores por backup. E depois eles tiveram que, do ponto de vista de firmware, traduzir isso porque o sistema operacional não sabe que existem esses setores que o pessoal quis economizar. O sistema operacional sabe que cada setor ocupa 512 bytes, dane-se. Ah, mas e o Windows? Sim. Ah, mas e o Linux? Sim. Ah, mas e o iOS do Macintosh? Sim. Ah, mas e o FreeBSD? Sim. Todos conhecem um HD ou SSD como sendo um lugar onde tem um monte de setores de 512 bytes cada um. Ok? O que acontece é que, principalmente nos primórdios da informática, controlar cada pequeno bloco de 512 era muito trabalhoso. Ah, antes que eu me esqueça, antes que eu entre nesse assunto, eu vou falar outra coisa. Esse desenho aqui é um desenho para vocês entenderem, ó. Então aqui essa parte que está cinza aqui é uma trilha, e a trilha está dividida em setores, isso aqui fica fácil de entender, isso aqui cinza é um setor, tá? Só que a HD de verdade ele não é dividido assim, por quê? Porque senão eu teria um setorzão aqui na borda e um setorzinho aqui no centro, tá? Então o que acontece? O HD na verdade ele é dividido assim, ó, todos os setores têm o mesmo tamanho. Sendo que na borda eu tenho muito mais setores do que na trilha do meio. A trilha do meio, a trilha do final é uma trilha que só tem uma quantidade menor de todas de setores, certo? Eu me desconcentrei um pouco aqui. Então, vamos lá. Para o sistema operacional, era muito difícil controlar cada um dos setores. Era muito demorado, então a leitura e escrita no disco, principalmente lá nos anos 90, ela ficava muito lenta, porque eu tinha que controlar um por um. Então o que os desenvolvedores de sistemas operacionais fizeram? Eles fizeram um sistema de arquivos onde eu controlo clusters. Clusters é um bloco de setores. Aqui nesse desenho meu aqui, um cluster está sendo representado por um bloco de 3 setores, certo? Então, vamos fazer um cálculo rápido aqui, para não dizer que é mentira. Se eu tenho 512 e eu controlo 3 setores, eu tenho o quê? Um setor de 1536 bytes. Um cluster de 1536 bytes. Então, os clusters, eu posso fazer clusters maiores, certo? E o que eu ganho com clusters maiores? Se eu fizesse um cluster de 10 setores, seriam 5K e 120 bytes. O que eu ganho fazendo um cluster maior? Eu ganho que o meu sistema de arquivos vai ficar mais rápido. O que eu perco se eu fizer isso? Eu perco no seguinte sentido. Se eu for salvar aqui um arquivo de 1 byte,
eu não tenho como pedir um segmento de um cluster. Eu tenho que pedir um cluster inteiro. Então eu vou ocupar 5K para mim salvar 1 byte. Tá? Se eu quiser salvar 5K, aí eu não perco quase nada, né? Ele fica inteiro. E assim por diante. Aqui no caso é 1536, né? Que nós fizemos a conta, né? 1536 cada cluster. Ok? Então, os sistemas operacionais, quando você formata um disco, na verdade, o que você faz? E isso nós já vamos ver um exercício prático, tá? O que você faz quando você formata um disco? A primeira coisa que você faz é dividir o disco em clusters e numerar eles. Esse é o cluster 1, esse é o cluster 2, esse é o cluster 3, esse é o cluster 4 e todos eles, certo? E você vai salvar ele numa tabela chamada clusters livres. Cluster 1, cluster 2, cluster 3, cluster 4, cluster 5, tá? Você vai salvar nessa tabela aqui, ok? E você também vai criar uma nova tabela vazia ainda, que você tem os dados de cada um dos arquivos que serão salvados no disco. Professor, que colunas tem essa tabela? Depende do sistema de arquivos, tá? Então, por exemplo, o FAT32 tem menos colunas. Por exemplo, o TFS tem muito mais, tá? Então, o que é essa tabela aqui, original, é chamada de raiz. Vamos colocar aqui inserir caixa de texto, tá? Essa tabela aqui é chamada de raiz, tá? A gente conhece lá como C2 pontos barra, ou então se for no Linux barra, né? Vamos fazer assim um espacinho aqui. No Linux se conhece como barra, raiz, é a raiz do disco, tá? Ok? Então essa é a tabela raiz do disco. Quando eu vou salvar um arquivo, sei lá, o arquivo lista de compras, tá? Eu vou salvar ele, eu vou colocar a data aqui, 3 de janeiro de 2008, é antiga essa lista. E vou colocar os atributos, que dependendo do sistema de arquivos tem mais ou tem menos. Por exemplo, no Linux eu tenho RWX e D, que é apagado, tá? Então, e aí eu coloco os clusters que foram ocupados para guardar os dados da lista. Comecei a salvar lá feijão, arroz, farinha, bolacha, macarrão, não sei o que, ocupou um cluster. Tá, tava ocupando um cluster. Não coube, eu vou precisar de mais um. Eu vou lá e pego mais um. Não coube, pego mais um. E assim vai indo. Só que esses clusters, à medida que eu vou ocupando aqui, eu vou removendo aqui dos clusters livres. Porque eles não estão mais livres, estão ocupados pelo meu arquivo. Certo? Então, o que é um arquivo? Um arquivo é uma entrada numa tabela que diz para você o nome do arquivo, lista de compras.txt, por exemplo, tá? Alguns atributos e os clusters que esse arquivo está ocupando. E não precisa ser na ordem, não. Podia ser 1, 2 ou 5. Podia ser aqui, né? Vamos apagar o 5 daqui. Vamos deixar o 3 aqui. 3 aqui. Certo? Então, é isso que é um arquivo. Então, o arquivo ele é uma abstração que nós temos para definir um conjunto de dados. Tá? Então, quando eu falo lista de compras, muitas vezes ela nem está no mesmo lugar da HD. Ela está um pouco aqui, está um pouco aqui, está um pouco lá, que é o que chamam de fragmentação do disco, né? Você pode até desfragmentar discos HDD para eles ficarem mais rápidos, tá? Então, esse tipo de disco aqui, eu posso usar o defragmentador, ó, defrag. Deve ter aqui, ó, defrag. Ó, cadê o defrag? Eu acho que ele nem roda em SSD, acho que o pessoal tirou ele fora, tá? Deixa eu ver se não ficou minimizado, porque eu já vou falar uma coisa importante para vocês. Não. Então, o HDD,
eu posso até defragmentar ele, porque eu ganho desempenho. Ah, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os dados, vou copiar no espaço temporário aqui, e vou botar todos eles na ordem. 1, 2, 3, o 5 estava fora da ordem aqui, ó. Eu coloco 3, né? Salvo tudo que estava no 5 no 3, devolvo o 5 aqui, tiro o 3 daqui, daí os arquivos ficam na ordem. A cabeça de leitura e escrita, quando for ler, ela não precisa ficar saltando de um lado para o outro para encontrar os dados, né? Ela pega uma sequência e lê toda aquela sequência. Tá? Isso só serve, atenção, alerta. Isso só serve para HDs convencionais de disco. O SSD você não deve fazer isso nunca. Até o meu Windows aqui, eu fui rodar o defrag aqui, eu ia só abrir a tela, mas não ia executar, tá? E ele abriu, ó, agora executou, não sei porquê, tá? Vocês não devem executar isso em disco de estado sólido. Nunca deve executar isso em disco de estado sólido. E já vou explicar por quê, tá? Aqui, ó, eu não vou executar, eu abri para mostrar que existe, mas não devem executar em disco de estado sólido. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Certo, nós vamos voltar aos sistemas de arquivos. Quando eu quero apagar um arquivo, normalmente o que acontece? Eu venho aqui e crio um atributo deletado. Geralmente é um flag, ó, se o tal byte tiver em 1, é que ele está apagado. Delete. Ah, daí ele não vai ser mais listado, não vai ser feito mais nada. Ah, então é por isso que eu pego, rodo um programinha lá e recupero os dados deletados? Sim, se roda um programinha, olha lá, tá o arquivo lista de compras, o atributo tá delete, eu vou lá e no programinha lá eu mando apagar o atributo delete e ele volta. Qual que é o problema disso? Quando eu coloco o delete aqui, eu coloco ele apagado, os clusters que estão aqui, eu salvo de volta aqui, ó. 1, o 2 e o 3 estão aqui de volta, porque esse arquivo aqui foi apagado, tá? Se eu mandar recuperar, ele vai recuperar o arquivo e vai passar a ler o 1, 2 e o 3. O problema é o seguinte, que tal que eu, enquanto estava deletado isso aqui, criei um outro arquivo aqui, ó, foto.jpg. Data 8/4/2021, tá? Atributo RWX, e eu ocupei o cluster 4, o cluster 5 e o cluster 1. Aí quando eu mandei recuperar esse aqui de apagado, tá? Quando eu vou abrir o arquivo lista de compras, o primeiro cluster aqui não vai ter os dados da lista de compra lá, feijão, macarrão, arroz. Vai ter um pedaço da minha foto aqui. Daí ele fica todo, né? Isso é muito mais difícil de acontecer em SSD. Eu vou explicar para vocês, tá? 4, 5 e 1. Por que isso é mais difícil de acontecer em SSD? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Deixa eu só explicar mais um conceito. Então, vocês entenderam que o arquivo é uma abstração de um conjunto de cluster com dados lá dentro? Espero que sim. E como que eu faço, professor, quando eu copio um arquivo? Você vai lá no pendrive, por exemplo, copiar no pendrive. Então, você vai lá no pendrive, ele vai lá na tabela do pendrive, vai criar um nome igual, com a data igual, com os atributos iguais, e vai ler o cluster 1 aqui e vai solicitar um cluster lá para o teu pendrive que está na USB. Me dá um cluster. Ele dá um cluster lá, que de repente é o 50. Aí ele salva lá no cluster 50. Me dá mais um. O pendrive dá o 51. Me dá mais um. O pendrive dá o 52. E aí, quando ele salvou tudo, tá aí copiado o arquivo. Ok, professor. Mas e a pasta? O que é a pasta? A pasta, meus queridos, é quando eu pego e crio uma tabela igualzinha à raiz, a estrutura, a struct da tabela, não o conteúdo dela. Já vou acertar isso aqui, deixa eu ver como é que eu faço para ficar longe. Assim. Tá, eu crio uma struct igual, tá? Só com o conteúdo diferente, o struct é igual, só que com conteúdo diferente. E eu dou um nome para essa tabela aqui, inserir caixa de texto. Por exemplo,
minhas músicas. Certo? Minhas músicas. Então agora, dentro da raiz, eu coloco aqui minhas músicas, que é 8 de 4 de 2021, que é um RWX, e é um arquivo do tipo diretório ou pasta. Diretório. Certo? E ele está ocupando lá os clusters que ele ocupa lá, 50, 51 e 52. Então, quer dizer que uma pasta nada mais é do que um arquivo cujo conteúdo dele seja, aqui vamos colocar Zeca Pagodinho, para quem gosta, e vamos colocar aqui, sei lá, Beatles. Ok? Então quer dizer, professor Wagner, que uma pasta também é um arquivo? Sim, uma pasta também é um arquivo, tá? Mas e por que quando eu copio a pasta ele faz desenho de pasta? Quando eu clico na pasta, em vez dele ele abrir no Word ou sei lá no que, ele abre lá no sistema de arquivos? É porque, como ele tem esse atributo, a hora que você clicou, o shell enxerga, olha, esse arquivo é do tipo diretório, quer dizer que ele é uma estrutura de arquivos igual à raiz. Só que em vez de controlar os arquivos que a raiz está controlando, ele está controlando esses arquivos aqui, que são as minhas músicas. E como que quando eu copio, ele copia a pasta e toda a estrutura junto? Porque também, novamente, lá, por exemplo, o Windows Explorer entende que eu devo copiar criar um arquivo desse tipo aqui também, eu devo montar aquela estrutura lá também, que eu devo copiar um arquivo um por também. O Windows Explorer foi programado para copiar a pasta daquele jeito, ok? Certo? Então, meus amigos, essa é uma ideia de sistema de arquivos. Agora, o que tem na tabela, onde é que fica essas tabelas, as coisas assim? Isso, cada sistema de arquivos tem a sua estratégia. Por exemplo, um sistema de arquivos que eu sou muito fã é o NTFS, tá? Que é da Microsoft. Ele tem essa tabela aqui no começo do disco, na trilha aqui do começo, e ele tem no meio do disco, há uma cópia. Então ele tem um backup dele mesmo, tá? Então, se dá qualquer problema e tal, ele consulta uma das duas cópias e as cópias se acertam. Então é um sistema de arquivos muito robusto. Ele também tem jornalização, o NTFS, ou seja, ele salva primeiro no lugar temporário, depois que ele salva no lugar certo, aí se deu tudo ok, ele vai lá no temporário e apaga, senão ele copia de novo, né? Vamos supor que caiu energia no meio de uma transferência de arquivos, né? Ele usa a jornalização para saber se a cópia foi realizada com sucesso. Se foi, ele organiza as tabelas já com aquele arquivo dentro. Se não foi, ele elimina tudo que tinha sido feito antes, né? Então essa jornalização é muito legal. Vocês podem ver que se formatarem um HD em NTFS, ele vai guardar uns 8 MB sem formatar. Ele não deixa formatar 8 MB mais ou menos lá, que é o espacinho que ele precisa fazer a jornalização dessas tabelas, aquele cluster livre, da raiz e tudo mais, sabe? Então, eu acho ele muito robusto. E as más línguas falam que ele foi roubado da IBM, que a IBM tinha um tal de HPFS, e aí o NTFS é uma cópia dele, não sei o que. Não quero entrar nesse tipo de debate com vocês. Tá bem? Muito bem. Agora eu acho que tudo isso fica um pouco superficial se a gente não fizer uma prática. Nós vamos fazendo Harens em boot. Só que deixa eu ver quanto tempo tem o vídeo, que de repente eu faço num segundo vídeo. Já tem 30 minutos. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar esse vídeo aqui, vou começar a gravar um segundo vídeo com a prática, tá?
Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa prática por diversão ou podem só assistir, tá? Tanto faz, não tem problema. Ok? Então até daqui a pouquinho quando eu estiver fazendo a prática, tá?